Ora viva, boa noite, seja bem-vindo à primeira edição do FTV Desporto. Este programa vai lhe trazer muito desporto nacional e, digo de passagem, pouco internacional. E para a estreia nós contamos com um convidado de luxo, não é? Eliseu Patife, a quem eu passo a saudar desde já. Boa noite. Permita-me primeiro parabenizar o telespectador lá em casa e parabenizar assim o Helder e desde já muito obrigado pelo convite. Espero que este programa FTV Desporto venha acrescentar valor ao desporto moçambicano. E desde já aproveito também para desejar um bom Dia dos Namorados a todos os casais e estamos aqui. Muito bem, muito obrigado. Esta é a introdução que nós trazemos neste. Estamos a estrear no dia mesmo dos namorados. Falando em Dia dos Namorados, as senhoras do basquete vêm jogando. Semana passada foram jogar, até ontem estavam a jogar, amanhã vão jogar. Basquetebol nacional é o que nós vamos ver. Liga Sesol na sua tela. Uma partida que foi reservada em levar o melhor da tarde, eis que não foi diferente. As Canárias, cheias de ânimo e euforia, fizeram de tudo, mas tudo mesmo para levar o melhor. Se pode afirmar isso, porque no segundo período, as Canárias foram os balneários com o resultado a favorecer-lhes com 63-12. Já no terceiro período, Mocopelinhas estavam totalmente perdidas e ao ponto de pedir clamor, mas as águias tão pouco pouparam-lhes e fruto disso foi 91-22 o resultado do terceiro período. Já no final da partida, isto é, no quarto período, as Canárias apenas selaram aquilo que já se tinha convencido, isto é, finalizaram com 118-28 pontos. Muito bem, basquetebol, Liga Sesol em Moçambique, basquetebol feminino a ganhar espaço. Esta modalidade que, diga de passagem, nos honra. Sim, e particularmente o basquete feminino, acho que é das modalidades que mais honra Moçambique a nível continental e permita-me já parabenizar a Liga Moçambicana de Basquetebol por ter organizado este torneio, entre aspas, porque envolve praticamente todas as províncias e tem sido uma competição em que há muito desnível. Temos visto ali o Ferroviário, o Costa de Sol e a Politécnica a tomar alguma dianteira, mas eu acredito que as outras equipas também vão ganhar alguma experiência e vão aprendendo. Até porque resgata um bocadinho o Machakene, né? O Machakene também vai se destacando lá. Sim, por acaso o Machakene para mim tem sido uma surpresa agradável. Não esperava por aquilo que vem fazendo. E eu acho que o Machakene, pelo historial que tem, e acho que tem que fazer parte desta festa do basquetebol. Pena que o desportivo não está lá, mas acredito que eu nas próximas edições estará lá. E eu acho que tem sido uma grande bandeira do basquete a nível nacional e parabéns às equipas que fazem parte deste torneio. Muito bem. Este torneio acontece pela primeira vez, é extremamente importante. A primeira fase terminou, amanhã começa a segunda. Temos um desnível em resultados, vamos ser sinceros quanto a isso. Exato. O que se espera dessa segunda fase? Mais mesmo isso ou talvez algum clube possa vir surpreender? Bem, em particular o New Vision, acho que essa é a pronúncia certa. Sim, eu tenho visto algumas equipas ali que levam algum jeitinho, mas pessoalmente não acredito em grandes surpresas. E tenho em mente que o Ferroviário e Costa de Sol, que está muito forte, Costa de Sol tem sido o clube que está a apostar muito no basquete, tanto em masculino como em feminino. E eu acho que o troféu vai passar muito por essas duas equipas e talvez a Politécnica venha aí a espreitar. E então, particularmente, eu não vejo muita surpresa. Aposto muito mais nessas três equipas. Então, nesta fase, o que estamos a dizer é vamos continuar a curtir a festa. Sim, eu acho que as outras equipas têm que sentirem-se valorizadas por fazerem parte desta festa. E os preços são aliciantes, não trago aqui a memória mais ou menos os valores, mas eu acho que é um bom prémio e há que aproveitar e fazer parte desta festa. Muito bem, a festa do basquete não vai parar. Amanhã começa a segunda fase, extremamente interessante. Olha, vamos trazer muita informação aqui nos outros blocos, falando mesmo do basquetebol nacional em particular. Não vamos parar. A nível da cidade também está a acontecer futebol. Liga Joga Bet. Só o nome já é rico. Sim, e mais uma vez parabéns à associação
de futebol por ter organizado esta competição. Em anos anteriores esteve com o patrocinador Mavila Boy e esta vez cabe a Jogabet a patrocinar, e também tem sido uma competição que os prémios estão lá, e também já tínhamos sede deste futebol. Paramos bom tempo, eu acho que está de parabéns à Associação de Futebol por organizar este futebol. E esta competição tem uma particularidade. Praticamente estão lá todas as equipas da cidade de Maputo. Temos lá o Mafila, o Nacional, depois temos os ditos grandes, como a Liga, o Ferroviário. E tem sido uma boa competição, e também o público tem aderido. Então, eu acho que estamos muito felizes por esta competição. Muito bem. Eu vou pedir um resumo daquilo que foi esta primeira jornada desta prova na tela. Liga Jogabet. O regresso dos tricolores aos relevados acontece 2 anos depois, em virtude de, em 2019, a equipa ter descido de divisão e ter ficado desde essa altura a esta parte sem competir devido à pandemia da Covid-19, que impediu a realização de provas de nível provincial. A alegria dos seus adeptos foi em dose dupla, porque o Machacane venceu o 1º de maio por 3-1, em partida a contar para a primeira jornada da Série A da Liga Jogabet, o campeonato provincial de futebol da cidade de Maputo. Ainda na tarde deste domingo, no Vale do Infulene, a Black Bulls e o Ferroviário de Maputo empataram a 1 no jogo grande da Série B. A prova arrancou no sábado com o Desportivo de Maputo a derrotar o Vulcano por 1-0, mesmo resultado com que o Costa do Sol levou de vencida a Liga Desportiva de Maputo. A primeira jornada encerra nesta quarta-feira com os seguintes embates: Nacional Estrela Vermelha, Águias Especiais Racing, Ferroviário das Maotas Majedes e Académica Maafilo. A festa de futebol voltou. Desportivo, eu vou correr mesmo para o Desportivo. Desportivo começou triunfando esta prova da cidade de Maputo. Sim, e Desportivo é o histórico. Costuma-se dizer que o Desportivo é a nação. E muitos de nós estávamos com muita sede de ver este Desportivo. E também permita-me também associar o Machacane, que foi uma grande surpresa. Aliás, um dos golos foi marcado por o filho da antiga estrela do Machacane, o Genito. Eu acho que este torneio este torneio de abertura tem uma particularidade, que está ali a aparecer muitos jovens, e tenho eu a certeza que o futuro será brilhante em Moçambique. E temos visto bons valores ali, e é uma pena que o Moçambola, infelizmente, tenha sido reduzido os clubes para 12, porque eu acho que há muito por mostrar, né, em termos de futebol. Em suma, estamos a dizer que se calhar, desculpa já quebrar o protocolo, tínhamos que estar a olhar para esta liga, mas tocou numa ferida muito importante. O Moçambola com 12 clubes vai funcionar mesmo, tendo em conta que a última edição, por conta da pandemia e tal, não foi tão gloriosa assim, mesmo tendo um justo campeão. Esta diminuição vem a calhar? Bem, eu particularmente sou contra o Moçambola de 12 clubes, até porque quando o presidente da Liga Moçambicana de Futebol se candidatou, prometeu que ia aumentar para 16. E aconteceu o inverso. Aconteceu o inverso. E eu acho que é muito chato para jogadores só competirem em 6 meses, depois ficar muito tempo sem competir, depois exigimos resultados da seleção. E eu acho que para se exigir resultados de uma seleção tem que haver competição. E só há competição quando há muitos jogos. Agora, infelizmente nós não mandamos no desporto, eles é que tomam conta das coisas, mas é lamentável ter um país com cerca de 30 milhões e estás ali com um país vasto, vamos reconhecer, nosso país é grande. Exatamente, 11 províncias, estás a ter 12 clubes na maior prova do futebol nacional. É triste, mas infelizmente temos que aguentar. Agora, permita-me também que fale um bocadinho desta primeira jornada, em que vimos o jogo, por exemplo, Liga Costa do Sol, que a Liga, apesar de ter perdido, me pareceu que promete, tem lá bons miúdos. E este Black Bulls
Ferroviário, que foi está sendo um clássico aqui em Moçambique. Então, eu acho que os fazedores do futebol em particular têm que começar a repensar o que é que realmente querem, porque nós precisamos de competição. E competição faz-se com mais jogos. Está certo. Vai parecer redundância que eu vou lhe apresentar aqui. Os vizinhos, os dois estão doentes, mas parece que os dois buscam se agarrar de alguma forma para reaparecer. Eu vou tocar na ferida Machakene agora. Machakene é um clube histórico, como o Desportivo, mas os dois emblemas em particular estão praticamente falidos e vê-los assim a jogar traz alguma nostalgia aos fãs. Sim, infelizmente dói mesmo o que está a acontecer com esses dois clubes históricos. E mais uma vez vou ter que pôr o dedo na ferida aos organizadores deste futebol. Eu acho que, independentemente dos clubes serem dos sócios, mas clubes como o Machakene, Costa do Sol, Ferroviário, são históricos, têm a sua história no futebol moçambicano. E eu acho que cabe a cada desportista fazer de tudo para que esses clubes não desapareçam. É triste o que está acontecendo, por exemplo, com o Machakene. Tu vais para o campo do Machakene, o campo está cheio é praticamente um mato, é um matagal. E vais ao Desportivo, não tem campo. E os dirigentes estão lá, desculpa o termo, são dirigentes que me parece que não têm paixão por aquilo que faz. São mais pessoas que não têm amor ao futebol em particular. Exatamente, eles usam mais o futebol para ganho próprio. Para ganho próprio e não servem-se do futebol e deverá ser o contrário. Eu defendo que o desporto tem que ser feito com paixão. Se não tens paixão, não vale a pena se meter lá, porque vai acontecer isto que está a acontecer a esses São tristezas. Sim, é uma tristeza realmente, e espero eu que um dia esses clubes voltem a ser o que são. O que eram fez-me recordar que o último CAN que nós fomos, esses clubes ainda forneciam Desportivo, Machakene, estou aqui a arredondar, Costa do Sol, forneciam jogadores da seleção. Domingues Companhia eram de lá. Sim, Domingues, Meixeira, Zainadine, a própria Lourdes Mutola, os Shababis, toda a história do futebol moçambicano faz parte lá do Desportivo. Se fores para o Machakene, passou lá para o Nuro-Americano, o Rui Jonas. Então, creio eu que não se fala do futebol em Moçambique sem fazerem parte esses dois clubes. Então, eu acho que temos que, de alguma forma, ajudar esses clubes. Esses clubes não são apenas clubes de sócios. Eu acho que são clubes que fazem parte de cada um dos moçambicanos que faz parte deste país. Bom, falando em sócios, eu não sei quantos grupos de sócios e de fãs adeptos do Desportivo tem, mas parece que há um conflito interno com o próprio presidente e os fãs. Eu estou num dos grupos, não vou citar o nome do grupo aqui, e lá se fala de amor à camisola. Eu vejo, por acaso, lá o amor à camisola nesse grupo. Entretanto, quando se olha já para a própria direção, há muito choque. Ano passado até tivemos situações de vandalização, como acusou o presidente, né? O presidente do Desportivo. O que é que está a faltar? Bem, eu vou dar aqui a minha opinião pessoal. Eu acho que os sócios do Desportivo fizeram não é vandalização. Primeiro porque o clube é sempre dos sócios e não da direção. Segundo, se aqueles são vândalos, foram os próprios vândalos que colocaram aquela direção. Sim. Então, creio que não faz sentido nenhum chamar de vândalos aqueles que eles colocaram ali. Exatamente, os colocaram e até os que sustentam aquele clube. Porque se aquele clube existe, é porque tem sócios, tem adeptos. Então, de alguma forma, há que respeitar. E depois, a direção desses clubes, não vou só falar do Desportivo, acho que o Machakene também tem que fazer parte desse pacote. A direção desses clubes tem que passar a respeitar o sócio. Um dos maiores patrimônios que o Desportivo, por exemplo, tem, na minha opinião, creio que são os sócios. Na minha opinião, se os sócios do Desportivo não existissem, possivelmente aquele clube não existia. Então foi graças a eles que têm segurado aquele clube, e lembro em tempos que eles até ofereciam batata aos jogadores e custeiam algumas despesas. Então, normalmente aquilo que era obrigação dessas direções são os sócios que fazem. Então, de alguma forma, há que respeitar os sócios desses clubes. O clube sempre é dos sócios e não da direção. A direção
mas os sócios sempre estão lá com os seus Em clubes. suma, estamos a dizer que os sócios fazem um clube, a direção tem que estar a guiar, não contra eles. Exatamente. E é obrigação da direção ouvir os sócios a hora que eles quiserem. Eles sempre devem satisfação à direção. Agora, infelizmente, temos dirigentes que, quando estão no poder, acham que eles é que mandam. Eles foram colocados pelos aqueles sócios para satisfazer a vontade dos sócios. Então, se algumas questões perceberam os sócios, eu acho que as direções têm essa obrigação de dar satisfações a esses clubes. A conversa está muito boa, mas vamos a um pequeno intervalo, vamos tomar aqui uma água e depois voltamos com mais assuntos da atualidade nacional para dar continuidade a este programa. Não saia daí. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz que isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer um teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro, seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Caro cidadão, não fica na linha férrea para vender, conversar, brincar ou qualquer outro motivo, pois estará a colocar a sua vida em risco. A sua segurança em primeiro lugar. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Ora viva, boa noite mais uma vez. Estamos na segunda parte do nosso programa FTV Desporto. Estamos a analisar o desporto nacional e sem mais perda de tempo, vamos olhar agora para o nosso segundo tema, que é a questão da Federação Moçambicana de Futebol e Luís Gonçalves. Antes mesmo do comentário, eu vou pedir a peça aí desse lado, coloque-nos a peça à produção, depois disso nós vamos conversar. Durante a conferência de imprensa que foi realizada na tarde desta sexta-feira, no âmbito do acordo do pagamento da indemnização que a Federação Moçambicana de Futebol deve dar, eis que o antigo timoneiro dos Mambas, Luís Gonçalves, acusou o elenco do Feisal Cidade por falta de profissionalismo. O que me deixa mais magoado é perceber que as pessoas, algumas pessoas, apesar do tempo passar, continuam a ser pouco profissionais
continuam a ser pouco elegantes na forma como tratam os outros. A minha preocupação não é tanto em termos pessoais, porque eu sigo a minha vida. Eu vim a Moçambique aqui para realmente nós transmitirmos a todos que estava tudo bem entre nós e que vamos ter que continuar. Eu digo vamos, estou a falar de Moçambique e de futebol moçambicano. Mais do que ficar magoado, sinto-me triste por ver que algumas pessoas não querem mudar e o futebol moçambicano precisa de mudança. Eu acho que isso ninguém tem dúvidas, mesmo aqueles que não assumem. Gonçalves diz que o que está em causa é a mudança do futebol e o assunto teria morrido internamente se não fosse a falta de educação do cidade. Penso que isso toda a gente sabe, não é? Não está aqui em causa se a equipa joga mal, se as substituições são bem feitas, quem é que deve jogar, quem é que deve ser convocado. O que é facto é que a equipa técnica, eu e a minha equipa técnica fomos despedidos logo no dia a seguir, nem 24 horas passaram. E efetivamente fomos mal despedidos e pronto, e depois penso que o resto é de domínio público. Eu chamei a atenção das pessoas, mostrei sempre disponibilidade para conversar e quando chegou um ponto que não havia da outra parte qualquer abertura, então eu exerci os meus direitos como qualquer profissional de futebol deve fazer, porque é para isso que existem as instituições, existem as leis e existem os direitos das pessoas. Gonçalves ainda desabafou depois do fórum e mostra total indignação diante deste cenário. É isso. É complicado falar da federação, porque é a nossa federação, mas estamos a ver uma atitude diferente da Secretaria do Estado a atuar. Mas antes de falar da Secretaria, vamos a esta questão. Luís Gonçalves versus Federação Moçambicana. Coloquei como se fosse mesmo uma batalha. O que é que temos a dizer? Bem, realmente é uma batata quente e eu acho que foi triste que a gente assistiu. Eu particularmente estive nessa conferência de imprensa e fiquei entristecido no sentido de que assinou-se ali um acordo, mas a federação não estava lá. E tentei saber porquê. E a informação que tive é que o Luís Gonçalves não quer conversar com a federação, não quer conversa com eles. E estamos neste dilema. Eu acho que a federação tem que passar a prestar muita atenção nos contratos que assina com os selecionadores, porque para evitarmos situações como esta. E não sei quem terá, qual é o departamento jurídico que tenha assinado esse contrato, mas de alguma forma dava razão ao selecionador e ele, dentro dessa vírgula, entre aspas, pegou-se na vírgula e exigiu seus direitos. E foi bom que a Secretaria de Estado de Desporto interviu e mediou o processo e, pelo menos, Moçambique vai continuar as competições e foi bom. Agora, é como eu digo, né? A Federação tem que ter muita atenção na maneira como trata os assuntos. Mas aí já quero levantar outro assunto. Dificilmente nós temos treinadores a sair da posição de treinador de forma muito bonita. Parece que quase sempre há um conflito extra com a própria federação. O que é que gera isso? É essa questão mesmo de quando chega é bem-vindo, quando chega a hora de ir embora, não é aquele ok, valeu pelo trabalho, vai embora. Como é que funciona esse lado da federação? Bem, parece, olhando assim, a federação parece a vilã na situação. Percebo, mas eu acho que nesse aspecto eu vou estar um pouquinho contra ti, entre aspas, né? Acho que estamos aqui num debate aberto e isso só vai valorizar o próprio programa. Eu acho que Moçambique deve ter sido o primeiro país em que se dispensa um treinador e há essa polêmica. Mas é como digo, possivelmente seja a maneira como eles assinam as coisas. As linhas. As linhas como são cozidas e deixam uma deixa e as pessoas distraem-se e os selecionadores pegam-se nessa deixa. Por que eu digo isso? O selecionador teve apenas 4 pontos nos 12 possíveis. E um treinador é feito de resultados. E isso não teve. E isso ele não teve. Então, se formos pela lógica, todo o selecionador tem sempre a mala na porta. Se
tem bons resultados, vai continuar. Caso não vai continuar. Agora, a federação fez mal em assinar um contrato que dizia: Luís Gonçalves, tu vais qualificar a seleção ao CAN ou ao Mundial. Ele ficou no CAN, não conseguiu ir para o CAN. Mas cá entre nós, acha mesmo que o Luís Gonçalves tinha a possibilidade de levar a equipa ao Mundial? Ia vencer Costa do Marfim, teria que vencer, desculpa, a Costa do Marfim. Tinha lá o Camarões, Malawi, ficar em primeiro, depois ir para os playoffs, depois ir ao Mundial. Eu acho que são em sonhos. Mas pronto, ele pegou-se, entre o I e o O, há sempre alguma diferença. E ele pegou-se nessa pequena vírgula, entre aspas, e teve a sua razão. Então, eu acho que o problema maior aqui é da própria federação, que não teve esse cuidado. Então, se calhar, há que ter mais cuidado nas próximas vezes, nesse sentido. Sim. Porque eu particularmente, como moçambicano, até porque o Luís Gonçalves é alguém que conversa muito comigo em particular, e ele se diz moçambicano, eu depois posso até lhe mostrar as conversas. Eu, por exemplo, fiquei chateado quando ele diz que é moçambicano e depois leva o seu país à FIFA para não competir. Então, eu acho que é um pouco complicado, é um pouco controverso que alguém dizer que é moçambicano e depois vira-se contra o seu país. E depois, neste acordo, a federação foi quem pagou o Luís Gonçalves. A Secretaria de Estado simplesmente serviu de intermediário, porque ele não queria conversar. Então, como é que alguém vira costas ao seu patrão? Mas pronto, tendo em conta a maneira como foi tratado, entre aspas, eu acho que tem a sua razão, mas se formos pela lógica, são 4 pontos, ele não conseguiu qualificar o Moçambique ao CAN. A demissão foi justa. Na minha opinião, foi muito justa. O que faltou à federação foi as entrelinhas, a informação lá. Na minha opinião, eu acho que a demissão foi justa. Ele não conseguiu qualificar a equipa ao CAN, dificilmente ia conseguir qualificar a equipa ao Mundial, mas pronto. É como eu digo, eu acho que temos que apostar muito sério na parte jurídica, a federação tem que ficar muito atenta e também eu acho que também abre-se um espaço aqui sobre os selecionadores que a gente traz cá. Temos casos aqui do Senegal, que tem um selecionador que está lá há mais de 8 anos, tiveram paciência, nos primeiros anos não ganhava, mas depois conseguiu. Está-se a ver alguma coisa hoje. Está-se a ver alguma coisa e é alguém de Gema, é um senegalês de Gema. Eu acho que esta é a oportunidade boa, está lá o Chiquinho Conde, eu acho que é uma forma também de acarinhar os nossos selecionadores para evitar situações como estas. Até porque, vamos ser sinceros, que Chiquinho Conde chega mesmo como um mimo para os moçambicanos. Sim, eu acho que é o melhor que podia acontecer. Eu sempre acreditei que a seleção podia ter, se calhar, uma dupla, Chiquinho Conde e Dário Monteiro. E eu acho que os nossos problemas temos que ser nós a resolver. Até porque Dário já nos deu resultados. Exatamente, venceu na COSAFA, depois foi ao CAN e não correu tudo bem, mas pelo menos o Chiquinho Conde saiu daqui de Moçambique, foi treinar em Portugal, em Setúbal. Ou seja, ele mostrou que tem qualidade. O Dário esteve aqui, ganhou o COSAFA, depois foi ao CAN e treinou também na Académica. Então, eu acho que isto também abrange algum debate. Temos que passar a valorizar o que é nosso. E veja, por exemplo, desculpa, sem querer lhe interromper, a situação do Luís Gonçalves. Reclamou seus direitos de seu adjunto, que vem de Portugal, mas esqueceu-se lá um treinador, que é moçambicano, o Nelinho. Fazia parte daquela equipa técnica. Eu, por acaso, recordo do Nelinho. Sim, ele fazia parte da equipa técnica, não ganhou a indemnização. O Luís Gonçalves não lutou por ele. Lutou pela pessoa que trouxe pelo seu nacional, neste caso. Então, eu acho que falta-nos algum patriotismo. Eu, particularmente, sei que dizem que sou controverso, mas eu particularmente fiquei muito triste da maneira como abordamos o assunto Luís Gonçalves. Acho que nos falta um pouco de patriotismo. A mim me dói alguém... O espírito nacionalista faltou. A mim me dói termos que defender um selecionador que vem tirar dinheiro a nós. E que, desculpa o termo, acho que não vale aquele preço todo, que ele vai levar aqui cerca de 12 milhões de meticais, que vão fazer falta a nós milhares de moçambicanos. Pronto, vamos continuar e estamos mesmo a tempos galopantes para aquela hora que eu não gosto muito, porque eu gosto desta conversa. Temos 2 moçambicanos que nós queremos destacar, Miquissone e também o Mandava. Vamos começar do Miquissone, que não entrou em campo, mas ficou ainda na 3ª posição no Mundial de Clubes.
Sim, permita-me agora, usando as câmaras da FTV Desporto, para parabenizar o Mixone. Eu acho que fez história. É o primeiro moçambicano a participar no Mundial de Clubes e isto é histórico. E também aqui, volto também a falar o nosso lado de patriota. Eu acho que exigimos muito de Mixone. Esquecemos o que é o nosso Moçambola, que não tem qualidade, desculpa o termo, não tem qualidade, mas conseguiu colocar um jogador no Mundial de Clubes. Sim. O Mixone está na melhor equipa de África. Então, acho que estamos a exigir muito dele, que seja titular, quando nós cá não estamos a fazer nada para facilitar isso. Então, permita-me aqui parabenizar o Luís Mixone por abrir esse espaço aos moçambicanos. Ele fez história como moçambicano e costumo dizer que Mixone são pequenos heróis, porque a gente não tem ideia o que é um moçambicano ir num sítio em que tem 25 jogadores, possivelmente lá tem 12 egípcios, não sei o quê. Ele é o único moçambicano. Então, tem que suplantar toda aquela gente e há rivalidades nos clubes, vamos ser sinceros. Sim, e estás a vir de um país que não tem muita expressão desportiva como Moçambique. Então, eu costumo dizer jogadores como Mixone, Zainadine, que é um capitão no meio daqueles brancos, entre aspas. Eu acho que temos que passar a carinhar mais os nossos atletas, porque não temos ideia o que eles passam para... Possivelmente eles têm que trabalhar em 10 vezes mais que os outros. Acaba sendo isso. Exatamente. É por isso que o outro diz que não trabalha 100%, 120%. Exatamente. Eles têm que trabalhar mesmo a dobrar, porque não vão com estatuto de nada. Eles realmente têm que provar dentro do campo, têm que trabalhar duro para ganhar esse espaço. Então, o Mixone, por mim, nem que estivesse na bancada, enquanto estar naquele clube, eu dou os meus parabéns. Por qualquer dia, vamos ter um jogador moçambicano no Barcelona e vamos exigir que ele seja titular. Mas é muito complicado. Eu acho que ainda não temos espaço para isso. Começou perdendo, acabou triunfando. Mandava. Eu acho que tem sido a alegria dos moçambicanos. A maior de todas, exatamente. Mandava... nos últimos tempos tem sido a pessoa que mais orgulho nos dá como moçambicano. E fez história, jogou a titular num clube como Atlético de Madrid. E o que é que eu vou dizer do Mandava? Se não dizer que neste momento possivelmente seja o maior herói nacional que temos. Não tenho nada contra os políticos, mas eu acho que Mandava tem sido a pessoa que mais carrega a nossa bandeira de Moçambique. Tem-nos honrado muito. E tem-nos honrado como moçambicano. E espero eu que, graças a ele, abra mais espaço para os outros moçambicanos. Patife, o tempo é curto em televisão, infelizmente. Dou-lhe o tempo para as últimas considerações. Últimas considerações. Primeiro, parabenizar a ti e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Segundo, parabenizar o telespectador lá em casa. Espero eu, sinceramente, que acompanhe esse programa todas as segundas-feiras. Do pouco tempo que eu estive aqui, e deu para ver que é um programa que vai trazer alguma diferença. E vamos acompanhar o FTV Desporto e bom dia dos namorados a todos. E vamos fazer tudo pelo nosso desporto. Viva Moçambique, estamos juntos. Muito bem, muito obrigado. Depois vamos marcar uma conversa para trazer os desportistas aqui, do desportivo em particular, para um dedo de conversa. Tá. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O coronavírus é um inimigo invisível. Contudo, usando corretamente as medidas de prevenção, é possível vencermos esta pandemia. Juntos, somos capazes. Fique em casa. O estigma e a discriminação podem fazer com que as pessoas infectadas pela Covid-19 escondam a doença ou não tenham acesso aos serviços de saúde. Não discrimine a pessoa infectada e encoraje-a à adoção de medidas de prevenção. O uso da máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos devem constituir o dia a dia de todos nós. Proteja a si e a sua família. Seja um educador sanitário. Juntos, podemos vencer a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. O uso de máscaras nos transportes públicos é obrigatório. E se cada um fizer a sua parte, ficaremos todos seguros.
O uso das luvas é recomendado apenas aos profissionais de saúde e aos cuidadores de pessoas doentes. Fique em casa por nós e por você. Vivemos um momento crítico em que cada um de nós é chamado a contribuir. Fique em casa e proteja a si e a sua família. Pai e mãe, estamos num período de luta contra a pandemia da Covid-19. Não se esqueça de levar a sua criança ao peso e à vacinação na unidade sanitária. As unidades sanitárias estão prontas para garantir a segurança dos seus utentes. Sempre que as visitar, cumpra com as medidas de prevenção. Juntos contra a Covid-19. Moçambique, stop Covid-19. Não te pendures na carruagem, nem atravesses sem olhar. Caro cidadão, antes de atravessar a passagem de nível, preste muita atenção, repare os dois lados para certificar se o comboio está a passar ou não. E só depois é que pode atravessar. A sua segurança em primeiro lugar. Votos de festas felizes e um próspero ano novo. É perigoso, não atires lixo para a linha, nem tires as pedras em volta. Muito bem, voltamos para a última parte do nosso programa. Não se preocupem, o programa continua ao mesmo nível. Já conversamos das outras modalidades, falamos do basquete, falamos do futebol, falamos também daqueles que geram o desporto nacional. E agora é tempo de olhar para aquilo que diz respeito à modalidade desta semana. Conto com Alibaba, ele vai nos falar do taekwondo. Para não levar mais tempo, Alibaba, boa noite. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade e desejar a todos os telespectadores um feliz dia de São Valentim. Muito obrigado. Estou a ver que todos estão a falar de amor. Eu também vou depois falar do amor lá no fim. Taekwondo é arte. Sim, sim. Mas como é que isto funciona? De onde é que surge esta arte? O que é isto de Taekwondo? O Taekwondo surge na Coreia do Sul, nos anos recônditos, e passa a vir a Moçambique como uma forma de defesa para a nossa defesa militar. Posteriormente, depois da guerra, começamos a levar o taekwondo na parte do desporto. Então, quem trouxe o taekwondo para Moçambique foi o Sabonim germano. Certo. Atualmente, o taekwondo está espalhado por todas as províncias do país e conta com mais de 5.000 atletas. Então, nós temos as nossas competições internas até conseguir alcançar um certo nível para participar do nacional e, posteriormente, campeonato mundial. Epá, falou mundial, eu fiquei interessado, mas vamos começar dos campeonatos internos. Temos vários a nível da cidade de Moçambique, modalidades a nível da cidade, de todo o país. Como é que é? Como é que funciona? Eu quero perceber aí. Antes da pandemia tínhamos campeonatos regulares que as academias realizavam para fazer uma questão de teste, até termos os grandes campeonatos. Porém, por conta da pandemia e certas restrições, os ginásios não possuem uma certa capacidade de requerer o teste da Covid. Portanto, estamos à mercê dos campeonatos de alta envergadura para poder competir. Certo. E esta modalidade, eu estava a falar de ser praticada em todo o país, mas eu queria saber se é somente para os homens ou também abrange também as senhoras? Não, é para homens, mulheres. Por acaso, temos um movimento que é a Mulher no Desporto, para emancipar o posicionamento da mulher hoje em dia. E o taekwondo é praticado por várias mulheres que tentam não só levar a imagem do desporto, mas também o empoderamento feminino. Está certo. Então, senhoras aí, podem praticar o taekwondo, porque não é só para os senhores, até eu vou querer praticar. E já agora, o taekwondo funciona somente para defesa pessoal ou também tem alguma educação cívica? Outras modalidades, por exemplo, ajudam as pessoas a tornar-se mais educadas, respeitosas. O taekwondo também está nesta linha? Sim. Eu sou da apologia que tudo que nós aprendemos temos que saber o significado das palavras concretamente. Os princípios de taekwondo são cortesia, integridade, perseverança, autodomínio e espírito nomável. Então eu gosto de dizer que o taekwondo não é só um desporto, é um estilo de vida. Hoje em dia eu vivo de taekwondo. Muito bem. Gostei. Eu senti firmeza no eu vivo de taekwondo. Eu lhe vejo aí com muitas medalhas
Eu até hoje nunca ganhei uma, mas vejo muitas. Pode-nos contar a história dessas medalhas? Vamos começar daquelas que estão lá mesmo do outro lado. Sim, sim. Trago aqui as minhas pequenas medalhas. Sou um atleta Pode levá-las, pode tomá-las, por favor. Sou um atleta iniciante. Dizer mas já tem muitas. Claro, claro. Dizer que eu comecei a treinar taekwondo nos finais de 2016, mas só nos finais de 2018 é que eu comecei a levar a sério o taekwondo. Sério. Então, essas medalhas eu arrecadei desde 2018 até cá. Certo. Então, as medalhas mais importantes que eu tenho são essas que eu carrego aqui. Está certo. Então, vamos querer a história então dessas. Essas são praticamente dos primórdios. Exatamente. Então, vamos falar destas que têm mais valor ou que são mais recentes. Sim, a medalha mais importante para mim é esta de ouro. Foi a minha primeira medalha. Digo eu que foi o divisor de água entre o Alibaba antes e o Alibaba de agora. Certo. Então, foi um campeonato interno em que eu estava com muita vontade de ganhar. Cheguei a me emocionar, até dei um KO. Em que ano? Foi em 2018. No 2018. Perfeito. Por isso que digo que foi um divisor de águas. Exatamente. 2019 fui ganhando outras medalhas, fui me destacado na categoria júnior, era júnior nessa época, e passamos para a categoria sénior. Infelizmente pela Covid-19 não tive tanta oportunidade de poder competir, mas no ano passado tive 2 grandes campeonatos, que foi o campeonato nacional, que possibilitou-me entrar na federação, certo, e o campeonato interaustral. Então, estas medalhas são muito importantes para mim, pois obtive após o combate com o Frederico Canuyanga, que por acaso é meu treinador, mas hoje em dia é meu adversário. Opa, o Frederico sim. É um dos maiores medalhistas do nosso país. Exatamente. Então, de professor, e hoje em dia estão a combater direto. Exatamente. Qual é esta honra? Desculpa, ao Frederico, eu sei que há de ver isto, mas eu quero que o Alibaba fale desta honra de professor para combatente. Como é que chamam? Quando já combatem juntos? Oponente. Sim, sim. Primeiramente não foi nada fácil, porque eu tinha como ele uma imagem de professor mesmo, mestre. Certo. Em alguma aflição, eu tinha que chegar mestre, estou com uma dificuldade no campeonato, estou indeciso. Agora, quando o teu mestre passa a ser o teu adversário, há uma diferença de energia. Agora, eu não posso dizer a ele que estou com medo e eu tenho que combater contra ele, mas é uma grande honra, porque segundo ele, se ele não atingir a sua meta de medalhas, ele só irá parar de treinar caso eu consiga vencê-lo, para equilibrar a categoria. Certo. Porque ele é o pilar da categoria menos 58 atualmente. Muito bem. Estou interessado também já em praticar taekwondo, quem sabe ajuda a resolver alguns problemas aqui. Bom, estamos mesmo a passos galopantes para o término do nosso programa, mas eu quero saber, onde se pratica taekwondo a nível da cidade de Maputo em particular? A nível da cidade de Maputo temos no ginásio Massa Dura, temos na Academia Taekwondo do Zimpeto, que está no Estádio Nacional, temos a FJU, que faz parte da Igreja Universal, e temos outras sucursais. Certo. Basicamente em todos os cantos da cidade. Praticamente as portas estão abertas para quem quiser estar lá a aprender. Exatamente. Muito bem, muito bem. Produção, não sei se ainda temos tempo para alguma demonstração. Ok, meu caro. Certo. Nesta câmara eu quero que você mostre a tua arte. Convida as pessoas a conhecer o taekwondo. Certo. Eu acho que seria mais prático se tivesse uma interação entre nós os dois. Está bem, como é que seria? Sim, basicamente o taekwondo divide-se na parte de pumses, a parte da defesa que conhecemos, certo, e a parte da competição. Na parte da defesa temos os golpes de, por exemplo, se segura neste canto. Ok, segura assim. Segurou aqui. Não vou apanhar, não? Não vai apanhar. Ok. Estamos aqui, numa situação na rua, somos surpreendidos, o atleta chega aqui e faz bom. Ok. Aí o batimento solta. Exatamente. Fiz sem muita força, que é para não. Ok, Exatamente. ok. Agora, na parte da competição, o atleta tem colete e capacete. Tá certo. Já tenho visto, Exatamente. sim. Hoje em dia usamos coletes eletrônicos para poder auxiliar na pontuação. Ok. Então, pontapé serve circular para a zona do... Meu Deus, só apanhar em diretos. Ok? Para esta zona, valem 2 pontos. Ok. Para a zona da cabeça, valem 3 pontos. Certo. Não, mas a cabeça tem que dar com força, até capacete, né? Sim, sim. Mas isso depende de atleta para atleta. Ok. Vamos supor que eu queira finalizar a luta para me preparar para a posterior. Ok. Eu tenho que saber medir qual é a força que eu quero usar. Certo. E também vai de peso. O colete com sensor, ele só responde através de um certo impacto. Certo. Exatamente. Então temos o bundle chagi, que é o pontapé normal. Ok. Temos o dolho chagi, que é o pontapé para a cabeça.
Temos o 360. Aquela coisa de Van Damme, de girar. Exatamente. Ou aquela que conheço dos filmes. Exatamente. 360 de óleo. Temos o back kick. Desculpa. Eu vou morrer hoje. Muito obrigado por me poupar. Sim, temos o back kick, que é o Twichagi. Yeah. E temos o mondolho, que é o famoso, a técnica do Van Damme. Ok. Exatamente. Okay. Muito bem. Estou a ver que é uma arte que ajuda até como é que é? No corpo. Vai lá, ajuda fisicamente. A gente até pode queimar umas calorias gemando isso. Sim. Existem certos encarregados que procuram-nos não só pela parte de desporto, mas porque procuram perder o peso dos seus filhos, também como para eles. Sim. Questão de saúde. Então ajuda na saúde. Sim. Tenho certos encarregados que, não sei se posso aqui dizer que também temos as aulas ao domicílio, por conta da Covid-19. O taekwondo não pode parar. Então, eles procuram mais por conta da atividade extracurricular, ajudar também na escola. Certo. Também a disciplina do atleta. Eu acredito que, por experiência própria, que o taekwondo muda vidas. O Alibaba de 2016 para baixo é muito diferente do Alibaba de hoje. Certo. Então, eu aconselho a todos a praticarem qualquer desporto. Muito bem. Bom, o nosso programa está quase a chegar ao fim, mas não podes ir sem deixar o contacto de como podem te encontrar ou como chegar a uma academia. Tem que ter aqui um contacto. Certo. Então, por favor, a hora é esta. Sim. A Academia Taekwondo está localizada no Fomento, em frente à Galeria Chissano e também em Chumene. E também contamos com as aulas ao domicílio. Peço para falar nesta câmara, por favor. Certo. Sim. O contacto é 84 64 33 470. Irá entrar em contato diretamente comigo. Está certo. Então, meu campeão, muito obrigado. Eu que agradeço. É assim, né? Sim. Esta saudação. O que é que ela significa mesmo, antes de terminar? É Vénia. Vénia. Sim. Então, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, é desta forma que nós chegamos ao fim. Eu vou querer que a gente encerre aqui, né? Vamos ficar juntos, vamos fazer uma foto também. É desta forma que o nosso programa termina nesta primeira edição. Próxima segunda-feira voltamos com uma outra modalidade. E quem sabe o Jackson também já vai saber fazer aqueles passos todos que o Ali nos mostrou aqui. Boa noite, até para a semana.